Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, começamos a fase de nocautes aí do Everything's Masters. Eu fiquei com a impressão que é Everything's Matter. Eu achei que era alguma campanha contra a Covid, né? Everything's, as coisas do ar matter. Sei lá, as coisas do ar são importantes. Achei que fosse uma campanha Everything's Matters. Mas não, é Everything's Masters, não tem jeito, eu vou confundir isso sempre. And nothing else masters. Então aqui estamos na fase de nocaute do Everything's Masters, tá bom? E quartas de final no seguinte formato: 4 partidas cada dia, 2 dias seguidos, tá bom? Então cada dia 4 partidas com um ritmo de 15 minutos para jogador, com 10 segundos de acréscimo a cada lance. E aí, depois desses 2 dias, né, quem vencer aí, vamos supor, no primeiro dia deu 3-1, pronto, um vencedor ganhou um dia, né? Aí o outro tem que ganhar o outro dia para empatar, né? Então é isso, 4 partidas por dia. Vamos dar uma olhada numa dessas partidas. Magnus Carlsen de brancas aqui contra Danil Dubov, 2 gigantes aqui, que legal. Que pena que um deles vai sair, né? Mas vamos lá, aqui o Magnus Carlsen de brancas começa com cavalo em F3, temos cavalo em F6 pelo Dubov, C4 e aqui E6. Cavalo C3, C5, E3 pelo Magnus Carlsen e aqui A6 já pelo Danil Dubov. Temos D4 em direção ao centro e aqui D5. Então a gente caiu num sistema do tipo Tarrashi, o nome da abertura, que são esses peões aqui em D4 e C4, D5 e C5. Fica essa tensão aí de peões no centro. A partida seguiu com C por D5, E por D5 e aqui G3. O Magnus Carlsen vai desenvolver aí o bispo em fianqueto. Cavalo C6 pelo Danil Dubov desenvolvendo. Bispo G2 e aqui o Danil Dubov vai para uma ideia ousada aqui. Faz o lance C4 e avança com esse peão. Vai ter que cuidar agora bastante do peão de D5. A partida seguiu com o roque e agora bispo B4 atacando aí o cavalo. Temos cavalo em E5, roque pelo Danil Dubov. E aqui bispo D2 e o Magnus Carlsen então completou aí o desenvolvimento das suas peças menores. O Danil Dubov continua agora com o lance torre em E8, fazendo já pressão aqui na casa de E5. A ameaça dele é capturar mesmo, né? Então aqui o Magnus Carlsen tem que fazer alguma coisa. Ele segue com cavalo por C6, B por C6 e agora B3. O Magnus Carlsen vai para cima dessa estrutura aí de peões do Danil Dubov. Temos bispo por C3, bispo por C3 e agora um cavalo bem colocado aí, cavalo na casa de E4, atacando o bispo. E o Magnus Carlsen protege aqui o bispo com o lance torre C1, que além de proteger o bispo também já fica prometendo ameaças aí na casa de C4. A5 pelo Danil Dubov, B por C4 e aqui bispo em A6. Olha que legal essa sequência aqui do Danil Dubov, agora cravando o peão, desenvolvendo finalmente esse bispo de casas claras, né? A última peça menor aí a ser desenvolvida e agora já com ameaças importantes na posição. F3 aqui pelo Magnus Carlsen, cavalo por C3, torre por C3 e bispo por C4, recuperando o seu peão. Tá tudo igual em termos materiais, a posição também é bastante equilibrada, mas não é nada simples, né? Porque a gente tem estruturas de peões bem diferentes, né? Aqui o Danil Dubov tem 3 ilhas de peões, né? O Magnus Carlsen tem uma ilha gigantesca aqui e uma outra ilha, 2 ilhas de peões. Tem bastante assimetria nas estruturas de peões e isso torna a partida bem complicada. Aqui continuou com torre F2, a torre estava atacada e agora dama G5. Já o Danil Dubov vai procurando fraquezas aí na posição do Magnus Carlsen. Aqui a grande ameaça já é torre por E3. A partida segue com dama C1 protegendo o peão. O Magnus Carlsen não dá ponto sem nó, né? Ele já protege aqui, já pressiona em C4 e tudo mais. Dama C1. H5 pelo Danil Dubov, evitando qualquer problema de checkmate na fileira do fundo e prometendo aqui também avançar já com o peão para H4. Temos bispo em F1 aqui pelo Magnus Carlsen, querendo trocar um pouco de peça. Bispo por F1, rei por F1 e aqui torre de A em B8, colocando a torre numa coluna aberta aí, na coluna B. Torre por C6, o Magnus Carlsen então ganhando aí um peão, o Danil Dubov gambitou aí esse peão e ele segue agora
poderia recuperar o peão imediatamente aqui com torre por E3, né? Mas ele prefere seguir aqui com H4. Olha que legal, né? Ele está interessado em destruir mesmo a posição aí a cobertura do rei aqui do Magnus Carlsen, né? O rei do Danilo Dubov tá protegidinho lá e o do Magnus Carlsen já tá começando a ter problemas aí, tá começando a ver que o teto tá rachando. A partida seguiu com o rei G2 e agora torre por E3 recuperando aí o peão. Temos torre C8, Magnus Carlsen propõe mais algumas trocas de peça. Torre por C8, dama por C8, cheque, rei H7 e aqui dama em D7. O Magnus Carlsen vai buscando um posto ativo aí para sua dama, pressiona em F7, mantém uma pressão aqui no ponto de D5, segura a casa aqui de H3, legal. O Danilo Dubov segue aqui com F6, colocando o peão protegido e agora dama B5. O Magnus Carlsen está de olho nesse peão, quem sabe ele vai ficar com o peão passado aqui na coluna A, a posição é perigosa. O Danilo Dubov segue com dama em F5. O que será que o Danilo Dubov está querendo? Agora, enfim, várias coisas existem aqui, né? Por exemplo, o Magnus Carlsen não capturou o peão aqui agora, né? Se ele tivesse capturado dama por A5, aqui as pretas têm sequência de mate. Então dama F5 foi um lance maldoso aqui do Danilo Dubov, foi um lance esperto, na verdade, que ameaçaria agora H3 cheque, né? Não foi assim que seguiu na partida, né? Mas se o Magnus Carlsen tivesse capturado o peão, seguiria com H3 cheque, rei G1 e aí dama B1 com uma sequência matadora, né? Torre aqui tem que cobrir em F1, dama B2 ameaçando checkmate, torre F2 cobrindo torre E2 e aqui já ficou difícil, torre por E2, dama por E2 e não tem como evitar aqui o checkmate em G2, né? Então o Danilo Dubov com esse lance dama F5 traz ameaças terríveis aí para o Magnus Carlsen percebe a situação, faz o lance G4 e o Danilo Dubov segue atacando com H3 cheque, aqui tentando talvez desviar o defensor aqui de F3. Aqui o Magnus Carlsen prefere continuar defendendo, faz o lance rei G3 e o rei fica protegendo F3, fica protegendo aqui em G4, mas tem um problema aqui na posição, o rei tá meio sem volta aqui, né? Tá meio sem casa. O Danilo Dubov vai tentar tirar proveito disso, segue com o lance dama E4, um lance forte aqui, né? O peão de F3 não pode capturar a dama do Danilo Dubov porque o peão está cravado, o peão de F3 está cravado. E aqui o Magnus Carlsen então aproveita para, acreditando que está tudo sob controle, fazer o lance dama por A5, capturando o seu peão e agora ficando com o peão passado aqui na coluna A. O que ele não contava era com o próximo lance do Danilo Dubov, F5, e esse lance aqui, ele traz problemas seríssimos para o Magnus Carlsen. Qual é a ameaça desse lance? Dama por G4, checkmate. Né? O peão de F3 mais uma vez está cravado. E olha o problema, o rei não consegue mais sair da posição, não consegue mais descer, né? Então aqui G por F5 é forçado. A partida seguiu com G por F5, agora dama por F5 e aqui esse rei continua tendo problemas. O rei do Magnus Carlsen, a grande ameaça da posição agora é torre E6 seguido de torre G6. A posição está difícil, dama B5 aqui pelo Magnus Carlsen, torre E6 agora pelo Dubov. Torre em E2 propondo as trocas, torre G6 cheque, rei F2 e agora mais uma paulada. Dama em F4 aqui segurando qualquer casa de fuga do rei, acabando com qualquer esperança, já ameaçando aqui a entrada da dama em vários pontos, aqui também em H2. É difícil de segurar essa posição, dama B1 aqui pelo Magnus Carlsen, segurando a fileira do fundo e cravando a torre. Mas agora rei H6, soltando aqui a torre pode se mover novamente. Dama D3 tentando segurar aí a posição, dama por H2 cheque, rei E3 e depois de torre E6 pelo Danilo Dubov. O Magnus Carlsen abandona aí a partida, olha só. Abandonou aqui, abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui é o seguinte, o que está acontecendo? O Danilo Dubov vai conseguir trocar todas as peças aqui em E2, todas. E vai sobrar um peão passado aqui na casa de H3, né? Então vai ser um peão imparável aí. Por exemplo, o rei D2, torre por E2, dama por E2, dama por E2, rei por E2, H2 e esse peão aqui é imparável, é imparável. Portanto, nessa posição aí depois de torre E6 cheque, o Magnus Carlsen aí abandonou a partida. Que sensacional vitória de Danilo Dubov. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois eu conto como é que foi esse primeiro dia aí das quartas de final, tá bom? Vamos lá. Que é isso? 99,1% de precisão para o gênio Dubov, com direito a lance brilhante. E contra 96% de precisão do Magnus Carlsen, uma precisão altíssima também. Foi uma partida realmente daquelas bem precisas, né? Se a gente olhar o gráfico aqui, ó,
Aquela coisa assim, tudo lado a lado, né? Lado a lado, lado a lado. E de repente o Magnus Carlsen capturou aquele peão, dama por A5, puf! Aí realmente não podia. Vamos voltar lá depois e entender aqui. Mas olha que maravilha, um lance brilhante pro Dubov. 25 aí dos lances foram os melhores contra 20 do Carlsen. E o Carlsen errou mais, né? O Dubov não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nada, né? Fantástico. Vamos voltar lá no tabuleiro. Tudo certo nessa posição, muito difícil de jogar de brancas aqui, claro, né? O Magnus Carlsen faz aqui o lance G4, foi jogando tipo o Petrosyan, achando todos os melhores lances defensivos. Aí ele acreditou que nessa posição estava tudo certo e fez o lance dama por A5. O problema é que F5 realmente estoura toda a posição, né? Veio F5, depois das trocas, essa manobra da torre subindo em E6 e G6 é fatal, né? Então aqui realmente não dá esse tempo aqui. O Magnus Carlsen poderia... Vários lances são bons aqui. Dama F1, dama D7 segurando aqui a casa de F5. Dama F1 também seria uma ideia aqui que seguraria. Vamos ver dama D7, por exemplo. Evitando aqui F5. Rei G6 apoiando aqui F5. Aí poderia jogar rei H4. Bem difícil de achar esse lance. Aí depois de torre por F3, torre por F3, dama por F3. Dama E8, cheque, rei H7. E aqui as brancas teriam cheque perpétuo, né? Então tinha essa possibilidade. E o lance brilhante, qual foi o lance brilhante aí do Dubov, né? Foi o lance F5, é o único lance aqui que vence, é o único lance, por isso é considerado aqui o lance brilhante. É o único de longe, todos os outros lances as brancas empatam na hora. Por exemplo, eu vou fazer outro lance aqui. Eu vou fazer dama por D4, seria um lance natural aqui da posição. Aqui poderia seguir com rei por H3, F5, só que agora esse F5 veio tarde, ó. G por F5, torre C3, abrindo um ataque descoberto na torre. E aqui o Magnus Carlsen poderia até jogar um lance dama A6, por exemplo. Um lance esperto aqui. Depois de dama por F2, ganhando a torre, ele teria pelo menos um perpétuo aqui. O dama G6 cheque, rei G8, dama E8 e assim por diante. Depois de 3 repetições é empate no xadrez, né? Então poderia seguir dessa forma, né? Por isso que F5 foi brilhante. Esse lance não dá chance das brancas empatarem. Esse lance vence mesmo, né? Então, muito legal. E no primeiro dia a gente terminou 2-2, pessoal. Foram 2 empates entre Daniil Dubov e Magnus Carlsen. Uma vitória do Carlsen e uma vitória do Daniil Dubov. Então, o primeiro dia terminou empatado. O primeiro dia aí das quartas de final aí, tá bom? Então, agora a gente vai ter no segundo dia a definição aí de quem vai partir para a semifinal, se é o Magnus Carlsen ou o Daniil Dubov, tá bom? E eu vou comentando dos outros também. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos,